Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor nosso, aquele que morreu, que ressuscitou, que está vivo, que está em nosso meio e que torna esse local especial para nós, é a presença de Jesus. Em nome dele, que eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu estou fazendo essa exposição pelas manhãs, mas como hoje de manhã não estive aqui, e esse sermão está muito relacionado à ceia do Senhor, nós vamos abordar então Colossenses 1, do versículo 15 ao versículo 23. Colossenses 1, 15 a 23, que está profundamente conectado aos versos anteriores. Eu expliquei no último sermão que, na verdade, é melhor fazer na língua grega a quebra no versículo 14, de 9 a 14, e agora de 15 a 23. Diferente como tem algumas Bíblias que fazem essa divisão aí a partir do versículo 13, tá bom? Então vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Colossenses 1, 15 a 23, a palavra de Deus diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis de fato na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. A palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós somos gratos pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, e agora nos colocamos nas tuas mãos, rogando a graça, a direção e, acima de tudo, o poder do Espírito que atua pela palavra, convertendo, admoestando, corrigindo, confortando, consolando os corações quebrantados. Que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante na nossa existência. Essa pergunta define tudo em nossa vida. Quem é Jesus? O que ele significa de fato para nós, se nós compreendemos o que é a sua pessoa? O que é que nós estamos dispostos a fazer? Como nós vamos então viver para esse Jesus Cristo? Paulo aqui faz uma apresentação gloriosa sobre a pessoa bendita de Jesus, mostrando sobretudo a sua supremacia, a sua grandeza sobre todas as coisas. E é por isso que esse texto é relevante para nós hoje, porque
Quem é Jesus de fato para nós? Quem é Jesus de fato para você? Sim, nessa noite. Não conceitualmente, mas de forma prática. Qual o papel que Jesus tem na sua vida? E esse texto nos ajuda exatamente a redescobrir não apenas a pessoa de Jesus, mas como a pessoa de Jesus deve remodelar toda a nossa cosmovisão, todo o nosso entendimento da nossa vida, do nosso culto, da nossa existência. Nesse texto, Paulo faz uma belíssima apresentação da pessoa bendita de Cristo. Mas antes de adentrar nesse texto, vamos nos lembrar do contexto dessa carta que Paulo escreve à igreja de Colossos. Como eu expliquei nos sermões anteriores, nós vimos que logo após essa saudação inicial, do capítulo 1, versículo 3 a 8, Paulo faz um momento de ação de graças, agradecendo a Deus por aquilo que o Evangelho estava fazendo ali na cidade de Colossos, uma cidade greco-romana, uma cidade que havia, nesse momento, conhecido o Evangelho, e que, através de Epáfras, o ministro ali da igreja, Paulo tem relatos maravilhosos a respeito daquilo que Deus está fazendo ali na cidade de Colossos. Mas os relatos também são perigosos, há uma terrível heresia, uma mistura de judaísmo com filosofia grega que buscava de alguma forma deturpar não apenas essa pergunta, quem é Jesus, mas deturpar o próprio relacionamento de Deus, dos cristãos, aliás, para com Deus. Logo em seguida, no versículo 9 até o versículo 14, nós vimos que Paulo então faz uma oração. E nessa oração ele pede para que os colossos, eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. É uma oração maravilhosa. Paulo diz assim: olha, eu oro para que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus, porque se vocês conhecerem de fato a vontade de Deus, vocês então vão viver de um modo digno do Senhor, de Cristo, do seu inteiro agrado. Vocês precisam então viver para o inteiro agrado de Jesus. E Paulo então vai usar 4 verbos no particípio. Eu quero até fazer uma explicação, porque o irmão disse: pastor, esse verbo aqui não está no particípio, está no gerúndio. É porque geralmente eu estou citando sempre a forma grega dos verbos. E às vezes, quando se vai traduzir para a língua portuguesa, pode ser que o verbo esteja em outra forma. Mas de fato são 4 particípios. Então Paulo vai usar 4 verbos que mostram como é essa caminhada. Nós vimos que ele diz que é frutificando em toda boa obra. Segundo verbo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Terceiro verbo, sendo fortalecido, é a única palavra na língua grega, com todo o poder. E no versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Então Paulo diz assim: olha, agora vocês devem andar de modo digno. Essa é a oração dele. Frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e dando graças ao Pai. E esse versículo 12 é importante, eu quero que você olhe para o versículo 12, porque nesse versículo 12 ele vai mostrar o que é que o Pai fez por nós. Primeiro, o Pai nos fez idôneos. Eu expliquei que o Pai nos fez qualificados para a herança dos santos. Deus agora nos qualificou, nos chamou para fazermos parte da herança dos santos. E como é que ele fez isso? Versículo 13 e 14, ele nos libertou, o Pai, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a remissão dos pecados. Então Paulo vai explicar o que é que o Pai fez por nós, trazendo essa obra gloriosa, nos libertando do império das trevas, da autoridade, como eu expliquei, das trevas, nos transportando, nos movendo para o reino do Filho do seu amor, em Jesus, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E agora, no versículo 15, Paulo vai explicar quem é esse Jesus. É por isso que os versos 13 e 14 estão conectados. A diferença é que nos versículos 13 e 14, Paulo vai empregar a primeira pessoa, se referindo a Deus, aquilo que Deus fez em nós, mediante Cristo. E agora no versículo 15, na terceira pessoa, ele vai explicar quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus?
Ele já havia dito que ele é, como ele nos diz aqui no versículo 13, o Filho do seu amor. Mas quem é de fato Jesus Cristo? Esse é o ponto aqui que o apóstolo Paulo quer nos trazer. Agora vamos olhar de forma atenta para o texto. Quando nós estamos lendo um texto, nós temos que nos perguntar o que é que nós estamos lendo. Bom, nós estamos lendo uma carta. Esse é o gênero textual central de Colossenses. Dentro dessa carta nós temos várias formas literárias, nós temos uma ações de graças, nós temos uma oração. Mas o que é o versículo 15 a 23? Há um debate muito grande entre os estudiosos sobre o que é de fato Colossenses 1, 15 a 23. Alguns dizem que era um hino preexistente, que Paulo então adapta esse hino, um hino que já era conhecido entre os cristãos, e Paulo então adapta esse hino e cita aqui nessa carta aos Colossenses. Eles observam que essa seção tem unidades rítmicas, palavras repetidas, alguma fraseologia não paulina, recursos literários, vários pronomes relativos, uma forma um pouco diferente de Paulo escrever. O problema é que nós não temos esse hino preexistente, então isso é uma mera hipótese. Outros dizem que era um hino filosófico, semelhante àquilo que existia, e Paulo, então, usa essa linguagem filosófica. Outros dizem que é um credo, uma confissão, talvez um credo, uma confissão antiga que foi adaptada pelo apóstolo Paulo. Tudo isso é suposição. Outros estudiosos negam, dizem que simplesmente trata-se de um texto, talvez um poema que Paulo escreve sobre Cristo. Então, alguns definem aqui como um hino, um poema sobre Cristo, cheio de recursos literários, litúrgicos, com o objetivo de exaltar a Cristo. Mas o que é que nós estamos lendo? Bom, nós poderíamos dizer que trata-se aqui de um hino ou poema de Cristo, ou ainda, para aqueles que são meio céticos com a ideia de um hino ou poema, uma descrição em prosa rítmica e estilística, com o objetivo de exaltar a supremacia de Cristo. Paulo usa o que existe de melhor na língua grega, todos os recursos literários, rítmicos, estilísticos, para exaltar a pessoa de Cristo, porque ele é digno disso. Paulo usa toda a sua genialidade como escritor, como conhecedor da língua grega, conhecedor da retórica antiga, para falar da pessoa bendita de Cristo. E como é que esse texto está estruturado? Há várias teses também a respeito disso, e eu não vou entrar em todos os detalhes, mas me parece que há uma forma muito natural de ver o texto. Primeiro, Paulo vai mostrar a primazia ou supremacia de Cristo na criação, e ele vai fazer isso do versículo 15 ao versículo 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E logo em seguida, a partir do versículo 16, ele vai explicar, pois ou por quê. Então ele fala de Cristo como sendo aquele que é a primazia sobre toda a criação de Deus. E logo em seguida, ele explica do versículo 16 até o versículo 17 a respeito disso. A segunda ideia é do versículo 18 a 20, onde ele vai mostrar a primazia de Cristo na nova criação de Deus, que é a igreja. Veja se não é isso, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, a igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Mais uma vez ele repete essa ideia de Cristo ser o primeiro, primogênito entre os mortos. Então do versículo 18 a 20, ele mostra Cristo como sendo essa primazia da nova criação de Deus. E no versículo 19, mais uma vez, ele explica o porquê. Ainda que o versículo 16 tenha pois, e o versículo 19 na sua versão tenha porquê, mas na verdade é a mesma palavra grega, explicando por que Cristo é essa nova criação. E por último, versículo 21 a 23, Paulo vai mostrar os efeitos dessa obra de Jesus como reconciliador e a nossa resposta a isso. Quais são os efeitos dessa obra gloriosa de reconciliação que Cristo fez? E como é que nós respondemos a isso? Então, qual é a tese, qual é o argumento central aqui da sessão e será também o tema da exposição bíblica? O tema é a supremacia de Cristo sobre
todas as coisas. É isso que Paulo está ensinando aqui, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Primeiro, a sua primazia na primeira criação, do versículo 15 a 17. Segundo, a sua primazia na nova criação, que é a igreja, através da reconciliação que ele faz, 18 a 20. E por último, os efeitos dessa obra como reconciliador e a nossa resposta adequada, versículo 21 a 23. É muito fácil, muito lógico o pensamento do apóstolo aqui. Então vamos analisar primeiro, versículo 15 a 17, a sua primazia na primeira criação, a primazia de Cristo na primeira criação. Veja como é que ele começa. Na sua Bíblia tem ele, mas na verdade é que, né? Ou quem. Da mesma forma no versículo 13 que tem ele, mas na verdade é aquele que é a imagem. Que é a imagem. Ele está explicando a respeito de Cristo, desse Filho amado, que é a imagem do Deus invisível. Veja que coisa gloriosa. Cristo é a imagem do Deus invisível. É assim que ele começa a sua sentença. E o que é a imagem do Deus invisível? O que é que ele quer dizer com isso? Eu sei que quando nós pensamos em imagem, na nossa mente, nós pensamos a reprodução de alguma coisa. E às vezes na língua grega tinha essa ideia mesmo. Há pelo menos 3 significados na língua grega para essa ideia de imagem. Por exemplo, um objeto moldado para se assemelhar à forma ou à aparência de alguma coisa. Era uma imagem, como nós temos a imagem de alguma coisa. Aquilo, outro significado, aquilo que representa outra coisa em termos de características básicas, ou seja, uma coisa que parecia com outro também era uma imagem. Mas tinha um significado na língua grega, e é esse o significado que Paulo traz aqui, que era aquilo que tem a mesma forma de alguma outra coisa. Ou seja, uma reprodução exata. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui. Cristo é a imagem do Deus invisível. E essa imagem transmite o sentido daquilo que tem a mesma forma de outra coisa. Ele é o Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, e ele está falando aqui dessa preexistência de Cristo, ou seja, antes de todas as coisas, antes do mundo existir, Cristo já era a imagem do Deus invisível. É muito difícil para nós pensarmos antes de existir o universo, mas é isso que Paulo está fazendo aqui. Antes de todas as coisas, ele é a imagem. Veja esse verbo, é a imagem, que está em uma forma na língua grega atemporal, onde Cristo é eterna e originariamente a imagem de Deus, desse Deus invisível. Que coisa maravilhosa. Geralmente nós pensamos em Cristo quando ele nasce ali de Maria. Essa é uma visão muito pobre. Paulo está alargando a visão dos Colossos. Cristo é a imagem do Deus invisível. E quando nós pensamos nisso, nós podemos pensar, como os teólogos falam, de forma ontológica, ou onticamente, significando que Jesus é a imagem divina eterna de Deus. Enquanto ser, ontológico, onto significa do ser. Enquanto ser de Deus, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é a imagem visível, exata do ser do Pai. Tão Deus como o Pai é, exatamente igual. Ontologicamente. Esse Cristo pré-encarnado, alguns teólogos chamam a imagem arquétipa perfeita de Deus. O que é um arquétipo? É aquela imagem exatamente igual. Jesus é a imagem do Deus invisível. E então, quando Jesus se encarna, o que acontece? Ele ainda continua sendo Deus, mas agora ele é uma só pessoa, mas agora ele tem 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas mesmo naquele estado de humilhação, ele ainda assim é a imagem. E alguns teólogos fazem uma distinção entre essa imagem arquétipa, ou seja, preexistente, antes da fundação do mundo, onde Cristo não tinha um corpo humano ainda, e essa
esse Cristo encarnado é a imagem éctípica, ou seja, é uma expressão exata dessa imagem eterna. Ele não se torna menos Deus quando ele se encarna. Ele é uma só pessoa, Deus e homem. E é isso que Paulo quer nos ensinar. Ele é a imagem do Deus. E essa ideia de imagem traz 3 ideias muito claras aqui. Primeiro, ele é divino. Mas a ideia de imagem tem a ver com a ideia de representação. Ou seja, quando o Pai pensou em criar todas as coisas, o Filho será sempre aquele que vai revelar a imagem do Pai. Ninguém nunca vai ver a Deus, mas o Deus unigênito, como João disse, é aquele que revela o Pai. Então essa ideia de imagem tem a ideia de, obviamente, divindade, representação e revelação. Jesus revela o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Veja que frase profunda, tão pequena. E ele continua, ele é o primogênito, versículo 15, de toda a criação. E o que significa dizer que Cristo é o primogênito? Paulo não está dizendo, obviamente, que Cristo foi o primeiro a ser criado. Essa não é a ideia. Possivelmente aqui Paulo está fazendo uma alusão baseada no Salmo 89, versículo 27 a 29, quando Davi é chamado de primogênito, embora ele fosse o filho mais novo. E no Salmo 89, versículo 27 a 37, a ideia de que Deus chama Davi de primogênito é que Deus coloca todas as coisas debaixo do poder de Davi. Deus faz a promessa, faz uma aliança, onde um descendente dele teria poder sobre todas as coisas. Então a ideia de primogênito aqui não é que Jesus foi o primeiro a ser criado, mas é que ele tem a primazia sobre toda a criação. Ele é o ponto central, ou seja, quando Deus foi fazer todo o universo, Deus pensou em Cristo como sendo aquele que vai ter a primazia em todas as coisas. E Paulo então vai explicar por quê. Por que ele é o primogênito? Veja o versículo 16. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Tudo que existe que foi criado, menos Deus que nunca foi criado, tudo que veio à existência foi criado através de Cristo. É por isso que ele tem a primazia sobre todas as coisas. E Paulo continua, que é sobre os céus, que é sobre a terra. Todo o universo, onde os seus olhos focarem, quer seja no macrocosmo, no microcosmo, tudo foi criado por Jesus Cristo. Todas as coisas. E ele continua, as visíveis e as invisíveis. Todos aqueles anjos que existem. Inclusive aqueles anjos que caíram, inclusive o próprio Satanás. Todas as coisas foram criadas por ele. E ele continua, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E Paulo resume, tudo foi criado por meio dele, tudo, e para ele. Então, tudo que Deus fez, ele não fez para mim, para você, nem para Adão, nem para Eva. Ele fez para Cristo. O Cristo é o agente de Deus de toda a criação, mas ele é o propósito do próprio universo. O universo foi criado pelo Pai para ele, para que ele seja o Senhor sobre todas as coisas. Ele é supremo sobre o universo. E Paulo continua no versículo 17, ele é antes de todas as coisas. É por isso que ele é o primogênito. Nada existe a não ser a partir dele. Ele é antes de todas as coisas. E ele diz uma frase maravilhosa no versículo 17, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. E essa palavra grega, subsistir, que Paulo usa, ela tem um componente semântico básico de coerência, de estar unido. Literalmente a ideia,
tudo se mantém unido nele. Tudo tem coerência, tudo continua, tudo existe, tudo mantém-se unido por causa dele. Ou seja, por que o universo não se deteriora? Por que os planetas não sucumbem? Por que tudo não cai? Porque Cristo mantém todas as coisas. O autor dos Hebreus diz isso no capítulo 1. Ele diz que ele guia todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus está guiando o universo inteiro pela palavra do seu poder. Paulo está dizendo assim, tudo está conectado a Cristo. Nada foge ao seu controle. Esse Cristo preexistente, ele tem primazia sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso, por quê? Porque os colossenses, como nós vamos ver no capítulo 2, eles estavam, por exemplo, praticando culto aos anjos. Eles estavam colocando outros meios, eles estavam de alguma forma minando a supremacia de Cristo. Como você pode adorar um homem, uma mulher, ou a mãe de Jesus? Só Ele é que tem a primazia sobre o universo. Ele é incomparável. E agora, a partir do versículo 18, ele foca na primazia de Cristo, na nova criação, a igreja, através da reconciliação. Ele agora começa o segundo movimento do seu pensamento. Ele, e literalmente tem um i aí na língua grega, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Isso é maravilhoso porque Paulo está mostrando que aquele que é o Senhor do universo, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que criou tudo, que tudo existe nele, ele é também a cabeça do corpo da igreja que somos nós. A igreja foi escolhida por Jesus para ser esse local glorioso da sua manifestação nesse mundo. A igreja. E agora, no versículo 18, mais uma vez ele usa o que? Ele vai usar no versículo 15, que é a imagem de Deus invisível, que é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Que coisa maravilhosa. Ele vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. E o que significa isso? Obviamente, Jesus não foi a primeira pessoa que morreu, várias pessoas morreram, inclusive outros ressuscitaram. Mas todos os que morreram e ressuscitaram, morreram novamente. Mas o ponto que Paulo quer elucidar aqui é que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque quando ele morre e ressuscita, ele começa essa nova criação. Ou seja, através da sua morte, da sua ressurreição, ele traz a sua vitória para a igreja. De tal sorte que eu e você agora vamos seguir os passos de Cristo e vamos morrer também, mas vamos ressuscitar. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. E ele é o primogênito entre os mortos. Ele venceu, ele começa essa nova criação. E Paulo vai dizer, por quê? Para quê? Para quê? O propósito. E por quê? Para que em todas as coisas ele tenha primazia. Então Deus cria o mundo de forma perfeita através de Cristo. E obviamente depois do pecado, agora Deus está fazendo essa obra gloriosa de uma nova criação. É isso que Jesus veio fazer na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando, fazendo uma nova criação, uma nova humanidade pela igreja. E o grande objetivo é que através da igreja, Deus então vai criando essa nova humanidade. E é por isso que o livro final de Apocalipse na Bíblia mostra exatamente isso, essa nova criação, essa nova Jerusalém, que ali é um protótipo da igreja gloriosa de Cristo. A nova criação, um novo Éden, um novo começo, uma nova terra, um novo céu, uma nova humanidade, que começa com a igreja. E ele continua no versículo 19, porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude.
E agora esse Cristo glorioso que vem e que se encarna, e é por isso que João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aquela palavra grega se fez carne literalmente significa tabernacular. Jesus agora tabernacula, ele é cheio de toda a plenitude de Deus. Ele é o próprio templo de Deus, ele é a própria presença de Deus. Como ele diz no capítulo 2, versículo 9, se você olhar aí, ele diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era esse glorioso tabernáculo de Deus. E mais uma vez, como nós vamos ver no capítulo 2, isso tem uma ideia, um relacionamento muito claro com a heresia que Paulo está combatendo. Que afirmava meios dos homens chegarem até Deus, sem Cristo. E agora ele está dizendo, Cristo é o próprio tabernáculo de Deus, essa nova criação. E agora, o próprio Deus veio habitar no meio da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então Cristo, a presença dele está repleta e conectada com vocês, com a igreja. E ele então vai mostrar como é que ele fez isso. Como é que ele se conecta à igreja, no versículo 20. E ele diz assim, eu vou ler de uma forma mais direta do texto grego, e que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E como é que Jesus faz isso? Ou seja, Deus envia Jesus para que ele faça uma reconciliação. E a ideia de reconciliação indicam partes antagônicas que são estranhas e alheias entre si. E Jesus vem então agora reconciliar todas as coisas. Ou seja, o objetivo de Jesus é que através da igreja, quando Jesus está salvando pecadores e formando a sua igreja, Jesus através dessa reconciliação de pecadores, mas Deus tem um propósito maior de reconciliar todas as coisas, fazer um novo universo sem pecado. É isso que Paulo está ensinando aqui. Todas as coisas começaram. Deus começou um processo de reconciliar tudo. Todas as coisas. E agora vem, eu sei que no versículo 6, no versículo 20 está, e que havendo feito a paz, mas na verdade está um pouco contrário na língua grega, o tradutor preferiu colocar, e havendo feito a paz. E como é que ele fez essa reconciliação? Ele trouxe paz. Paz. E aqui paz não é um sentimento espiritual, é porque nós éramos inimigos de Deus. A paz aqui não é um sentimento psicológico, aliás. O que Paulo está dizendo é que antes eu e você nós éramos inimigos de Deus. E Jesus então reconcilia Deus conosco, pagando o preço do nosso pecado. Mediante a cruz do Calvário, o seu sangue na cruz. Esse é o preço da reconciliação. O sangue foi derramado. Ele reconcilia Deus com o homem e o homem com Deus. Ele aproxima partes separadas. Ele faz paz. E aqui Paulo diz algo maravilhoso que talvez você não tenha percebido nas entrelinhas. Ele está dizendo que Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz. Enquanto o corpo de Jesus está sendo moído na cruz do Calvário, enquanto ele está recebendo toda aquela punição pelos nossos pecados, enquanto o seu sangue está sendo derramado, o seu corpo humano está sendo destruído, mas um novo corpo glorioso está sendo construído, irmãos. É a igreja de Cristo. Na destruição do corpo de Cristo, a igreja está sendo reconstruída, começada. Na sua morte e na sua ressurreição, Deus está criando essa nova humanidade, a igreja. E é por isso que Jesus, ele tem a primazia nessa nova criação na igreja. Ele é a cabeça da igreja. Tudo na igreja tem a ver com Cristo.
Ele é o ponto central da vida da igreja. É o que Spurgeon dizia. Spurgeon dizia, se uma igreja, se ela não prega Cristo, se Cristo não é o centro do sermão, se Cristo não é o centro do culto, se Cristo não é o centro das nossas vidas, não existe igreja. Ele é o cabeça. Ele é o centro. Ele é supremo na igreja. Ele é a vida da igreja. Não há igreja, não existe vida em nós sem Cristo. Ele é esse projeto glorioso dessa recriação que Deus está fazendo. A partir da igreja de Cristo. E agora, essa obra que começa na igreja e que vai reconciliar um dia todo o universo na segunda vinda de Cristo, Paulo então vai mostrar quais são os efeitos dessa obra reconciliadora. A partir do versículo 21. Quais são os efeitos dessa obra de Cristo como reconciliador e qual a nossa resposta? Quais são os efeitos? Versículo 21, acompanhe. E a vós outros, está se referindo aos colossenses e a nós também. E a vós outros, que outrora erais estranhos, a palavra aqui literalmente grega é alienados. Vocês antes de Cristo estavam alienados. Inimigos no entendimento, ou seja, vocês não compreendiam as verdades, vocês não entendiam Cristo, vocês não gostavam, não sabiam nem o que era o cristianismo, vocês estavam alheios a tudo isso. Na verdade, não era apenas alheios, vocês eram inimigos, vocês odiavam. Há pessoas que odeiam a fé cristã, odeiam a Cristo. Vocês estavam assim, alienados. Vocês estavam... O entendimento de vocês era inimigo. Pelas vossas obras malignas, vocês tinham obras malignas, perversas. Vocês eram perversos antes de conhecer a Cristo. Vocês eram maus, vocês eram ímpios. Uma pessoa que não conhece a Cristo, meu irmão, ela está alienada, ela é ímpia, ela é inimiga de Cristo, mesmo frequentando a igreja, mesmo muitas vezes frequentando desde pequeno, sem ser crente. O ímpio. Há muitos ímpios dentro das igrejas, que estão nessa situação. Vocês eram assim. Mas no versículo 22 acontece uma coisa maravilhosa. Agora, porém, mais agora. Veja que coisa maravilhosa. O que é que Cristo fez? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, mas Ele reconciliou vocês, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele. Veja o que Ele fez, Ele não apenas reconcilia, mas Ele quer nos apresentar diante de Deus. E como é que Cristo quer nos apresentar diante de Deus? Veja as 3 palavras que Paulo usa aí. Primeira palavra que ele usa, ele quer apresentar vocês diante de Deus santos, separados, como o povo dele. A segunda palavra é inculpáveis. Inculpáveis, sem mancha. Você já imaginou? Cristo nos apresenta diante de Deus sem mancha nenhuma. E a terceira palavra que ele usa é irrepreensíveis. E a palavra grega é algo que não pode ser acusado de nada errado. Deus, Cristo, então, apresenta a sua igreja santa, inculpável, irrepreensível. Mas como pode ser isso? Como eu e você, pecadores, podemos ser apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de um Deus santíssimo, que até os anjos 24 horas clamam diante dele, santo, santo, santo. Quando você lê um texto desse, você sabe que você de fato não é isso. Como eu sou inculpável? A resposta está exatamente nessa reconciliação e na justificação de Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus obedece a lei em nosso lugar e paga a pena dos nossos pecados na cruz do Calvário.
de tal sorte que Deus coloca a justiça dele sobre nós, na medida em que a nossa justiça estava sobre ele. Deus considera o nosso débito, o nosso pecado quitado. E agora o problema da culpa foi resolvido. E agora Deus olha para nós como santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Alguém que não pode ser acusado, porque o seu Salvador já resolveu o seu problema. Na língua grega, Paulo usa até um artifício interessante: santos, inculpáveis, irrepreensíveis, todos começam com a letra A. E de alguma forma, o objetivo de Paulo é usar toda a estilística possível para dizer assim: o que Jesus fez por vocês na reconciliação, na morte, foi algo glorioso demais. É uma reconciliação total e plena, absoluta. Olha o que vocês eram e olha o que Cristo fez por vocês. Olhem a obra desse Salvador. Veja quem Ele era e o que Ele fez, se encarnando e morrendo e dando a vida por vocês. Veja o que vocês eram. E ele conclui dizendo, fazendo uma advertência aos colossenses: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Ou seja, vocês precisam agora estar alicerçados, literalmente fundamentados em Cristo, firmes, fincados na pessoa dele, sem se afastar da esperança desse evangelho que foi pregado, que vocês ouviram, que vocês creram, e que foi pregado a toda a criação debaixo do céu. Possivelmente naquela obra gloriosa de Cristo na cruz do Calvário, Ele está fazendo essa nova criação de Deus. E isso então está sendo proclamado ao mundo todo. E Paulo diz assim: do qual eu me tornei ministro. Mas vocês precisam permanecer alicerçados, firmes. Firmes em Cristo. Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, ele diz o seguinte: eu proporia que o tema do ministério desta igreja, enquanto esta plataforma estiver de pé, enquanto esta casa for frequentada por adoradores, seja a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a mesma proposta que eu quero fazer. Enquanto essa igreja estiver de pé, enquanto esse púlpito estiver aqui, que nenhuma outra coisa seja pregada a não ser Cristo. Por quê? Porque Ele é supremo. E há duas perguntas fundamentais que Paulo responde para nós e que nós temos que refletir e fazermos aplicações para a nossa vida nessa noite. Quem é Jesus? Bom, Cristo é Deus. Ele não é uma criação de Deus, Ele não é comparado com Buda, Maomé, Allan Kardec. Ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas. Cristo criou tudo o que não é Deus. Tudo que não é Deus, tudo que existe foi criado por Jesus. Cristo é aquele que mantém todo o universo unido. Cristo é aquele que guia a história da humanidade, que guia a sua igreja e que guia a sua vida e a minha vida. Cristo, nele foram criadas todas as coisas e para Ele. Cristo é a cabeça da igreja, é o primogênito dentre os mortos dessa nova criação. Cristo é o nosso reconciliador com o Pai. É por isso que Paulo diz, Cristo, lá em Colossenses, mais na frente, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Mas o que é que isso significa na sua vida? Saber que Cristo é isso. Você se submete ao senhorio de Jesus Cristo? Você o serve?
você vive, como Paulo diz no capítulo 1, para o inteiro agrado do Senhor? E parece que essa é a ideia. Paulo diz assim, olha, vocês têm que viver para o inteiro agrado do Senhor. Essa é a minha oração por vocês. Deixa eu explicar para vocês quem é esse Senhor que vocês têm que viver para o inteiro agrado. É esse o Senhor. Isso muda tudo. Saber quem Jesus é, de fato, muda toda a nossa vida. E isso tem implicações em toda a nossa cosmovisão. Por exemplo, do universo, quando nós olhamos, como é que eu olho o universo? Veja, Cristo é o Criador de todo esse universo. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Quando eu olho para a igreja, Ele tem a primazia da igreja. Quando eu olho para o culto, Cristo tem que ter a primazia no culto, as músicas, as letras, os sermões. Um sermão que não fala de Cristo não é um sermão cristão. Cristo. Ele deve ter a primazia na família, não é isso que Paulo diz em Efésios? O homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher se submete ao esposo como a igreja se submete a Cristo. Cristo deve ter primazia em nossa vida. Devemos viver para servi-lo. Ele é Senhor sobre tudo, como Abraham Kuyper dizia, não há no universo nada que Jesus não diga, é meu. Não há nada. Ele é Senhor sobre tudo. E a supremacia de Cristo, irmãos, deve ser pensada de forma prática nessa noite. Porque a supremacia de Cristo requer a queda de todos os ídolos. O nosso coração é uma fábrica constante de ídolos, de projetos pessoais, de dinheiro, de coisas que nós colocamos na mente. Nós estamos vivendo em uma geração completamente adoecida mentalmente, desesperada, cheio de ídolos que nós vamos criando. E a supremacia de Cristo requer que todos os ídolos caiam. Eles precisam cair. A supremacia de Cristo requer o senhorio dele sobre todas as nossas vontades, sobre todos os nossos desejos, sobre todos os nossos planos. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. A supremacia de Cristo requer o reconhecimento de todos os governos eclesiásticos, governos humanos, devem reconhecer a supremacia de Cristo. Essa é uma lição maravilhosa para nós. Mas uma lição também importante desse texto não é apenas garantir que os cristãos acreditem nas coisas certas sobre Jesus, mas verem Jesus e a si mesmo como parte da história dessa criação e dessa recriação gloriosa. Nós fazemos parte de uma história gloriosa, da Igreja de Cristo. E nós estamos vivendo um momento de as pessoas estão muito desanimadas com a igreja, porque a nossa visão é uma visão antropocêntrica, humana da igreja. Nós sempre olhamos a igreja a partir da perspectiva de 2 ou 3 pessoas que nos desagradaram, que nos desanimaram. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Não há cristianismo sem igreja. Porque não há Cristo sem igreja e não há igreja sem Cristo. É isso que Paulo está ensinando. E a história da igreja, dos próprios cristãos individuais, é escrita nessa narrativa de um mundo que Deus está corrigindo, consertando, redimindo. A nossa história faz parte dessa tapeçaria narrativa relacionada às promessas que Deus fez de recriar todas as coisas. E nós fazemos parte dessa história. Outra aplicação desse texto maravilhosa é que Jesus não aceita concorrentes ou substitutos. Ou ele é tudo na sua vida e na minha, ou ele não é nada. Jesus não aceita concorrentes, Jesus não aceita substitutos. E às vezes nós sempre substituímos a nossa confiança, a nossa esperança em tantas outras coisas. Mas aqueles que confiam em Jesus
devem confiar nele de forma absoluta. Jesus também nos usa para convocarmos incrédulos à fé e arrependimento, para que eles creiam no Senhor Jesus. Mas há também esperança escatológica. É que nós fazemos parte de uma nova história, de uma nova criação de Deus. Deus entra na história da humanidade para reconciliar o homem e reconciliar todas as coisas. E quando Jesus voltar, eu e você vamos participar de uma história muito mais gloriosa, muito mais bela, muito mais profunda, onde nós estaremos com corpos glorificados, santos e perfeitos, com Cristo vivendo pelos séculos dos séculos. Deus está fazendo algo glorioso. E é por isso que a nossa história, a nossa vida não pode ser o centro. O tempo inteiro nós não somos, você e eu, nós não somos centros de nada. Nós somos partes dessa história gloriosa, onde Deus está reconciliando todas as coisas por meio da igreja. E usando eu e você para fazer parte dessa história, para chamar pecadores a fazerem parte da igreja de Cristo. E apresentar uma igreja gloriosa a Ele. Essa é a nossa missão. E é para isso que usamos os nossos dons. Mas a última aplicação, finalizando, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. O pão mostra exatamente isso, o corpo de Cristo que foi dado por nós. E o vinho, o seu sangue. Isso nos faz lembrar que, para reconciliar esse corpo que é a igreja, para reconciliar pecadores, Deus precisou fazer com que o seu Filho sangrasse na cruz do Calvário. Nós não participamos de um corpo sem refletirmos profundamente sobre isso. Deus, na cruz do Calvário, estava fazendo uma obra gloriosa. Através da morte, da ressurreição de Cristo, Ele está começando essa obra. Obviamente já existia a igreja na antiga aliança, que em sombra era beneficiária daquilo que Jesus ia fazer na cruz do Calvário. Deus já estava salvando um povo, mas agora na nova aliança nós temos uma compreensão muito mais profunda do que Deus está fazendo. Da igreja de Cristo, formada por judeus e gentios. Então lá na cruz, no sangue derramado pelo seu corpo, nós nos tornamos corpo. Nós temos que nos lembrar, quando participarmos da ceia, é através desse pão, quando eu partir, e desse vinho, quando eu derramar, que você deve lembrar que foi através desse ato de entrega de Jesus que você e eu fizemos parte do corpo de Cristo, que fomos reconciliados com Deus. E hoje nós celebramos o corpo e sangue de Cristo, fazendo parte da igreja dele, dessa igreja gloriosa. Se você está aqui nessa noite e não é um cristão verdadeiro, talvez tenha se criado na igreja, mas sem nunca ter realmente compreendido a grandeza de Jesus. Ele não é o Senhor da sua vida, portanto não é o seu Salvador. Ninguém pode ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor. A minha oração é que você se arrependa nessa noite, que você entregue de fato, se entregue a Cristo, clame a Ele para que Ele transforme você. Talvez você não frequentou a igreja a vida inteira, mas tem frequentado. E a minha oração é que o Senhor transforme você nessa noite, para que você conheça esse glorioso Salvador. Ele vai ser o seu supremo, o Senhor absoluto da sua vida. A única pessoa que você quer viver para agradar inteiramente. E você vai servi-lo para o resto da sua vida. E se você é um cristão verdadeiro, ande do modo digno do Senhor. Viva para o inteiro agrado. Compreenda a grandeza dele na sua vida e o sirva de forma obediente. Eu quero finalizar com uma inscrição de um antigo pai da igreja, Gregório de Nazianzo. Ele veio mais ou menos 381 depois de Cristo. Quando ele fala de Cristo, ele diz o seguinte: ele começou seu ministério com fome, Jesus, mas ele é o pão da vida. Jesus terminou seu ministério terreno com sede, mas ele é a água viva. Jesus muitas vezes se cansou,
mas Ele é o nosso descanso. Jesus pagou o tributo, mas Ele de fato era o Rei. Jesus foi acusado de ter um demônio, mas na verdade Ele era Senhor sobre os demônios e os expulsou. Jesus chorou, mas Ele, na verdade, é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, mas Ele redimiu o mundo. Jesus foi levado como um cordeiro ao matadouro, mas Ele, na verdade, é o bom pastor. Jesus morreu, mas com sua morte Ele destruiu o poder da morte, começando uma nova criação. É exatamente isso que nós estamos celebrando nessa noite. A morte de Jesus, que deu início a uma nova criação. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos e reconhecemos que Tu és um Deus bendito. E na Tua presença nos colocamos e Te agradecemos por esse texto tão profundo, Senhor, que nos ensina de forma rica e maravilhosa a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. E a nossa oração é que o Senhor também seja a cada dia o Senhor da nossa vida. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Arranca do nosso coração ídolos, coisas que nos dirigem, pensamentos, emoções, valores humanos, tantas coisas que se tornam mais importantes do que o Senhor em nossa vida. Tem misericórdia de nós. Arranca dos nossos corações, para que o senhorio de Cristo seja completo sobre nós. Que o Teu Espírito nos ajude em nossa caminhada cristã, para que possamos viver para o Teu inteiro agrado. Nos socorre em nossas fraquezas e tem misericórdia do Teu povo, da igreja, para que possamos de fato ser aquilo que fomos comprados para ser, santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Ajuda-nos a viver dessa forma. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor.